A tensão global continua no planeta por conta da crise entre Ucrânia e Rússia. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin ele determinou o envio de tropas russas para regiões separatistas na Ucrânia, depois que ele decidiu reconhecer essas regiões separatistas, que seriam Luhansk e Donetsk, como áreas independentes. O presidente russo Vladimir Putin determinou o envio dessas tropas para a Ucrânia. O porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, já teria dito que essas tropas já estariam dentro do território ucraniano. Mas a Rússia não confirma essa informação. 2 soldados ucranianos teriam sido mortos após um bombardeio que aconteceu nesta região, na região leste da Ucrânia, onde fica as regiões de Donetsk e Luhansk. Você agora vai ver neste momento alguns trechos da entrevista coletiva que foi cedida pelo secretário-geral da OTAN à imprensa agora há pouco, no começo da tarde. Ele falou sobre estas tensões e disse que a OTAN está pronta para responder, se necessário, à altura à Rússia, e que recebeu bem as sanções impostas pelos Estados Unidos e aliados contra o governo de Vladimir Putin, principalmente para as regiões separatistas. Nós exigimos que a Rússia, da maneira mais forte possível, que haja de acordo com a diplomacia. Esse é o momento mais perigoso na segurança europeia em uma geração. Mas a Europa e a América do Norte continuam juntos, fortes com a OTAN, unidos e comprometidos a defender e proteger. Nós vimos esse aumento das forças militares. Eles prometeram retirar, mas na verdade eles continuam aumentando. As forças estão saindo dos campos, estão em formação de combate e prontas para atacar. E nós vimos as provocações em Donbás e as operações de bandeira falsa, tentando criar um pretexto para ataque. E também vimos ontem à noite que há mais militares russos na região de Donbás, em partes de Donetsk e Luhansk. E nós também temos a confirmação dada pelo discurso de Putin ontem. Ao mesmo tempo, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para não atacar. E é por isso que nós continuamos pedindo à Rússia que dê um passo para trás para diminuir essa tensão e que se engaje em boa fé em esforços para encontrar uma solução política. Se a Rússia decidir mais uma vez usar as forças contra a Ucrânia, as sanções serão ainda maiores, o preço a pagar será ainda mais alto. Nós mantemos o apoio à Ucrânia e a aliança continua com esse apoio, oferecendo um apoio militar. A OTAN também oferece um apoio crítico à Ucrânia em algumas defesas. E é claro que a maior responsabilidade da OTAN é não permitir que nenhum ataque chegue aos países membros. Portanto, nós queremos melhorar a nossa posição na região, se necessário. Mais uma pergunta? Obrigado, eu sou da Associated Press. O senhor considera o último movimento da Rússia na Ucrânia? Houve uma falha de sinal. A Rússia já invadiu a Ucrânia, na verdade, em 2015. E desde 2014, há forças militares em Donbás, em Donetsk e em Luhansk. Então, o que temos agora é um país que já foi invadido e que está sofrendo mais invasão. E com uma presença russa ainda maior. E isso é ainda mais sério, porque isso acontece além do reconhecimento das chamadas repúblicas independentes de Luhansk e Donetsk. Então, é uma invasão em um país já invadido. A Rússia tem estado em Donbás há muitos anos, desde 2014, mas
mas em operações encobertas, em operações secretas, disfarçadas, e eles apoiados por militares, pelas forças especiais russas por muitos anos. Então, a Rússia tem estado presente em diferentes operações disfarçadas na Rússia há muitos anos em Donbás. O que nós vimos agora foram mais forças russas entrando na região. E isso torna a situação ainda mais séria, porque é uma mudança de fase. Isso é combinado com o reconhecimento desses territórios que estão dentro das fronteiras reconhecidas da Ucrânia e o reconhecimento da Rússia como estados independentes. Então, isso é perigoso, mais sério, e, acima disso, há mais forças militares russas ao redor. Essas forças estão parcialmente dentro da Ucrânia, na Crimeia e em Donbás, e ao longo das fronteiras da Ucrânia, tanto a leste como ao sul do país, e também no norte, em parte da Rússia e em parte da fronteira com Belarus. São forças combatentes, são dezenas de milhares de combatentes, e também há também mísseis, veículos armados, drones, sistemas para guerra eletrônica e defesa, mísseis Iskander e uma grande gama de armas. Portanto, há muitas forças para usar esses recursos, e também combustível, veículos. E nós vimos mais militares saindo de seus campos e estão em posição de ataque, sem nenhum sinal de alarme. Portanto, isso torna a situação muito perigosa. Mas, como eu já disse e repito e gosto de repetir, a Rússia tem a escolha de escolher a diplomacia, de dar um passo para trás e buscar uma solução política com aliados da OTAN. Nós já demonstramos há muito tempo que estamos prontos a nos sentarmos para conversar de boa fé com os russos, para falar de segurança de armas e tudo mais. Nós temos sinais de Moscou de que eles reconhecem que o território entre a fronteira Rússia e a linha de contato, ou reconhecem as repúblicas, então, que eles chamam de repúblicas de Luhansk e Donetsk. Mas é uma mudança de passo, é um aumento das ameaças, é uma violação da posição legal da Ucrânia e da sua soberania. E é por isso que nós condenamos isso e é por isso que nós recebemos bem as sanções que aliados da OTAN divulgaram hoje em diferentes formatos e que eles impuseram à Rússia. E também recebemos bem a decisão da Alemanha de parar a aprovação do gasoduto Nord Stream 2. Nós temos aumentado a nossa presença nos Estados Bálticos e desde 2014, com a anexação ilegal da Crimeia, e nós também temos feito isso nos últimos meses. E temos planos e forças disponíveis para aumentar ainda mais, se necessário, de uma forma defensiva. O nosso propósito é prevenir o conflito, é assegurar que a aliança ela tem a responsabilidade de que não haja cálculos errados. Então, nós queremos defender nossos aliados de qualquer tipo de ataque. A força de resposta da OTAN já foi colocada ela está pronta, total. Então, em alerta total, perdão, em prontidão. Os Estados Unidos já colocaram militares
na Romênia, a Alemanha colocou tropas na Lituânia, o Reino Unido dobrou sua presença na Estônia, e outros aliados, incluindo a Espanha, os Países Baixos, a Dinamarca, também decidiram enviar militares, aviões, navios para reforçar a nossa presença. A França também está pronta para agrupar tropas na Romênia. Portanto, nós já aumentamos a prontidão da nossa resposta, mas não ativamos essa resposta até agora. Um pedido de ter permissão para usar forças fora do território russo apenas acrescenta uma camada a mais nas decisões nos últimos meses, que levou ao momento mais perigoso da nossa segurança em décadas. Então, esse é apenas um passo a mais. Eu acho que é preciso que a gente se lembre que a OTAN e os aliados da OTAN advertiram no outono de que haviam visto um aumento das forças russas e planos para aumentar o nível de forças russas perto da Ucrânia. E essa é a situação que vivemos hoje. Então, é algo que foi previsto meses atrás. E a Rússia fez o que era esperado e para o qual nós havíamos advertido, aumentando a sua presença em volta da Ucrânia. E combinado com a retórica, nós temos também operações que dão um pretexto. Ontem, houve o reconhecimento das repúblicas de Luhansk e Donetsk, e isso acaba, fora as ameaças, o comportamento agressivo, a permissão para usar o território russo para esse tipo de ação. Fundamentalmente, isso não muda a nossa mensagem. Nós continuamos pedindo à Rússia que dê um passo para trás e que não dê um passo para frente, como vimos nas últimas semanas. E nós também pedimos que eles se engajem em esforços diplomáticos. A OTAN já disse que estamos prontos para conversar, e nós já fizemos comunicados, cartas. Os Estados Unidos também enviou um documento à Rússia, em paralelo com o da OTAN, pedindo que nós sentássemos e conversássemos e encontrássemos um caminho político à frente. Mas neste documento, nós nos comprometemos nos nossos valores centrais, e um deles é de que a OTAN escolhe o seu próprio caminho. A OTAN tem sido extremamente importante para a Europa há muitas décadas. Ela leva a democracia e liberdade para a Europa desde os tempos da Guerra Fria. E nós não vamos comprometer o nosso direito de prometer e defender a nossa aliança, enquanto a Rússia exija que a gente faça um acordo para remover qualquer infraestrutura da OTAN ou força da OTAN de territórios de aliados que entraram na aliança depois de 1997. A gente não pode aceitar isso, porque é o mesmo que dizer que isso daria uma posição de membro de segunda classe a alguns dos nossos membros, aqueles que entraram após 97. A gente não pode fazer isso. Nós não vamos comprometer os nossos princípios, mas nós queremos nos engajar em diálogo político e trabalhar junto com a segurança da Rússia. Há um grande risco do que nós advertimos há meses. E, infelizmente, o que vimos nos últimos meses é exatamente o que a gente havia previsto e aconteceu. Mas ainda é possível que a Rússia mude esse curso e não continue nesse aumento das forças e não invada a Ucrânia. Eu acho que é preciso notar que a Ucrânia é um parceiro muito valioso que apoiamos, com apoio militar, com apoio político, com defesa da soberania, com equipamento.
Mas quando se trata de aliados da OTAN, nós damos absolutas garantias de segurança, deixando totalmente claro que um não aliado, um aliado é todos, um por todos e todos por um. Então, a OTAN aumentou essa presença para assegurar que não haja espaço para um cálculo errado para defender os nossos aliados. E quando fazemos isso, nós evitamos qualquer ataque em países aliados da OTAN. Muito obrigado. Isso encerra a coletiva de imprensa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, logo em seguida falou também à imprensa, fez uma entrevista coletiva. Portanto, há uma tendência de aumento das tensões. Em relação ao uso das Forças Armadas, é claro, nós assinamos acordos, e esses acordos com o povo das regiões de Donetsk e Luhansk deixam claro que nós iremos fornecer a eles ajuda apropriada, inclusive assistência militar se necessário. É importante entender que nós pretendemos cumprir os nossos compromissos e obrigações. Bom, o que nós discutimos, as questões durante inúmeras conversas e conversas com parceiros, inclusive americanos, talvez não tenha sido dito publicamente, mas eu gostaria de dizer que a questão é que Kiev, o governo da Ucrânia, tem de fazer é que o que nós precisamos fazer, isso já foi regulamentado há muito tempo. Então, nós não podemos falar de questões militares de paz, porque eu acho que todos devem mostrar boa vontade e reconhecer a boa vontade daqueles que vivem na Crimeia. E eu já disse isso várias vezes. Como isso é diferente de Kosovo, por exemplo? Não há diferença, porque em Kosovo a decisão foi tomada como parte de um plebiscito do povo na Ucrânia. As pessoas não foram forçadas a ir a votar. Elas vieram, votaram e expressaram o seu desejo, porque houve muitas discussões com a OTAN, com Washington. Nós somos contra a Ucrânia entrar na OTAN, porque já mencionamos muitas vezes que isso é uma ameaça à Rússia. E eles estão dizendo que as resoluções do passado em relação a isso seriam usados, que eles e assim o governo da Ucrânia em Kiev tem negado esse desejo de entrar na OTAN e concordado com a neutralidade. Portanto, além disso, nós precisamos resolver a questão de Donbás numa negociação pacífica, implementando o pacote do Acordo de Minsk. Portanto, tudo o que nós falamos pode ser revertido se os nossos chamados parceiros continuarem aumentando esse apoio de armas ao governo da Ucrânia. Então, a gente está falando da desmilitarização da Ucrânia, que é o único fator que pode ser controlado e para o qual reagimos. Então, assim que esse passo é tomado, ele pode ser revertido para outras coisas também. Nós sabemos
que a situação atual da Ucrânia, o governo atual persegue líderes, antigos líderes, e eles dizem que hoje não estão contentes com o acordo de Minsk. E eu tenho certeza que o que eles estão dizendo em Kiev é que não é aceitável, que essa militarização não é aceitável, especialmente desde que, porque a Ucrânia até falou de ambições nucleares. Nós entendemos que essas palavras foram dirigidas a nós diretamente e nós as ouvimos. Desde os tempos soviéticos, a Ucrânia já possuía uma possibilidade nuclear grande, eles tinham blocos, tinham indústrias nucleares, usinas nucleares. Eles tinham até aulas na universidade para tratar da questão nuclear. Então, eles conseguiam fazer isso de forma muito mais fácil do que outros países que começaram a usar a energia nuclear do início. Do nada, perdão. O que falta falta um sistema de enriquecimento de urânio. Mas isso não é uma grande questão, não é algo que não possa ser atingido facilmente. Em relação aos suprimentos, existem mísseis antigos. Eu acho que eu mencionei ontem que haviam 110 quilômetros de alcance. Qual é a ameaça que estamos encarando aqui? É o surgimento de armas nucleares que sejam uma ameaça estratégica para nós. Portanto, é importante para nós ter em mente, porque são 110 quilômetros e isso pode chegar a 300 quilômetros, 400 quilômetros. Então, Moscou seria um alvo direto. Então, é uma ameaça estratégica. Nós iremos, então, levar isso muito a sério. Bom, eu já mencionei que os militares, eles estão, a direção deles, eu mencionei antes. É difícil ter um quadro do que pode acontecer, porque depende das circunstâncias, de como elas vão se desenvolver. Em relação a se ficaremos ao lado da paz, de não usar a força, o que você acha bom? O que acha que é ficar sem poder nenhum? Eu acho que o lado bom precisa de defesa, que isso depende de se defender. Muito obrigado. Enquanto estava tendo esta coletiva do secretário-geral da OTAN, o Senado da Rússia aprovou um pedido do presidente Vladimir Putin, que seria de enviar tropas russas para qualquer território do planeta. Ou seja, os militares da Rússia podem invadir qualquer território exterior depois dessa aprovação do Senado da Rússia. Isso seria já um pretexto para poder que o governo russo tenha autonomia política própria para invadir a Ucrânia em massa. O governo brasileiro pede que toda essa tensão possa ser resolvida na base do diálogo. E o governo chinês também passou a adotar um tom mais preocupante, mais cauteloso em relação a esta tensão que segue sem precedentes na região do leste europeu. Portanto, as tensões seguem aumentando e nós vamos voltar a qualquer momento com novas informações. A cobertura completa você vai ter à noite no Expresso Direto.